Dando sequência, então, ao conteúdo do item 2, a gente está vendo a última parte de seleção de metais. Nós já vimos na parte A sobre os parâmetros de seleção e entramos no tópico de estabilidade e compostos de coordenação. Já vimos que naquele item, né, a compatibilidade com a tarefa a ser desempenhada pelo íon, a energia de estabilização do campo cristalino, né, ela desempenha um papel fundamental na redução de energia do composto formado, ou seja, o composto, a hora que forma, ele vai ser estável se ele tiver uma redução de energia, se a reação for exotérmica, basicamente, no total, não às vezes nas etapas, mas no final ela teria que ser exotérmica, teria que liberar energia ou aumentar a entropia. Então, nesse sentido, a configuração eletrônica contribui para isso quando a gente viu lá que quanto maior o número de elétrons em orbitais de menor energia, maior a contribuição do desdobramento do campo, então maior a redução da energia da molécula formada. Então é desse modo que nós entendemos como que a força do ligante, ou ligante de campo forte, vai levar a compostos mais estáveis, por terem reduzido a energia total. Porque ele força os elétrons, se estiverem elétrons no spin altos, a descerem para spin baixo e com isso contribui para aumentar a estabilidade do composto. Os últimos tópicos, né, são sobre inércia e labilidade. Os outros tópicos que estão listados aqui, de certo modo, nós já vimos durante essa parte do curso, nesse semestre, porque propriedades de redox, né, de oxidação e redução, nós já vimos alguma coisinha sobre isso, e nós vamos ver isso mais efetivamente quando nós virmos o funcionamento desses compostos de coordenação em sistemas biológicos, exemplos, né, da hemoglobina, da citocromoceoxidase e de outras enzimas metaloproteínas que contêm esses metais e dependem das propriedades redoxes dos cátions metálicos presentes nesses compostos para poder ser funcional. A geometria de coordenação, nós vimos também, inclusive, que ela está ligada direto com essa energia de estabilização também, certo? Porque ela tem a ver com a configuração eletrônica e o desdobramento dos orbitais. Então, dependendo da geometria, você vai ter um desdobramento desses orbitais devido à força do ligante, do campo do ligante, e com isso ela tem uma influência, certo? Nós vimos somente o exemplo da octaédrica, mas a tetraédrica é só inverter e aplicar o mesmo raciocínio. Há mais detalhes nesse sentido que influenciam na estabilidade desses compostos, mas esses são os principais. Então, o próximo tópico, para iniciar a falar sobre labilidade e inércia, nós temos que entender que a labilidade e inércia é um conceito cinético. O que significa isso? Tem a ver com a velocidade de reação ou o mecanismo de reação. Então, antes de a gente entrar nesse detalhe propriamente dito, nós temos que entender a própria reação de formação do composto. Então, já fizemos essas perguntas antes, mas vamos repetir agora. Por que, né, nos compostos de coordenação, por que se formam? Agora é importante perguntar quão rápido se formam e o que define, depois deles formados, a estabilidade dele. Lembrando que, normalmente, os compostos de coordenação, quando eles se formam, não é uma reação irreversível, é um equilíbrio químico. Então, nesse sentido, nós podemos aplicar a ideia de estudar equilíbrio, né, o tempo que leva para chegar no equilíbrio, o que acontece nesse equilíbrio, se esse equilíbrio está deslocado mais para um lado ou para o outro. Então, a grande maioria das reações dos compostos de coordenação são em equilíbrios. Nos sistemas biológicos, esses equilíbrios estão deslocados sempre para estabilizar aquele composto. Ou o sistema biológico criou condições para que esse composto seja irreversível. No caso, por exemplo, da questão da hemoglobina, a neoporfirina de Confel está tão protegido, né, dentro da molécula que dificilmente ele é revertido. Em alguns casos pode acontecer e nós vamos ver isso lá na frente. Bom, qualquer reação química ou física, né, incluindo os compostos de coordenação, para responder essas questões, né, nós temos que lembrar que qualquer reação química ou física obedece à leis da termodinâmica. Então,
qual é a principal dela? É a segunda lei que interessa para a gente, a termodinâmica, que envolve entalpia e entropia. Ou seja, diminui-se, mas principalmente a entropia. Nesse caso também vai ter um papel fundamental. A gente já vem falando da entalpia, certo? Mas a ideia, só recordando, se houver uma diminuição de energia, se você pega os reagentes e vai formar um produto, e dos reagentes produtos há uma diminuição na energia total do sistema, então há uma grande probabilidade da reação acontecer espontaneamente. Pode até haver a necessidade de você fornecer um pouco de energia no início para começar a reação, mas depois no final ela vai ter uma energia menor do que o que ela tinha, mais a soma do que você deu para poder começar. Além da energia, nós temos que levar também em conta agora a entropia, certo? E a gente vai falar da entropia, que é um conceito que às vezes é confuso e não só confuso, mas se confunde na hora de falar sobre ele, relacionando diretamente só com ordem e desordem. Mas vamos olhar agora, talvez alguns de vocês já tenham visto essa equação, já tenham estudado. Essa equação é a que relaciona justamente as dois parâmetros. A entalpia, o ΔH, que é variação de entalpia, o ΔS é variação de entropia, certo? Esse zero aqui quer dizer as condições padrões, né? E o T é a temperatura. E nós vemos que nessa equação, ela pode ser usada, na verdade, para entender e explicar qualquer tipo de reação, seja ela química ou física. Desde uma reação química, a hora que quebra um copo, um espirro, um acidente de trânsito, um incêndio, tudo você consegue analisar, certo? Usando essa equação aqui. Então, os processos espontâneos, o que interessa mais para nós processos espontâneos vão levar o ΔG, que é chamada energia livre de Gibbs, tá, por um valor negativo. Quanto menor ΔG, e o menor não é só numericamente, mas ele começa a ficar negativo, abaixo de zero, mais provável e mais espontâneo vai ser essa ligação, certo? Então, quando você vai observar qualquer reação química, nesse caso aqui específico, nós temos que levar em conta que a ideia é que o ΔG final seja negativo, menor que zero, para ela ser espontânea, ou pelo menos para ela ir para o equilíbrio, atingir o ponto de equilíbrio entre a reação direta e indireta, onde proporcione, certo, um deslocamento desse equilíbrio mais para o lado direto, ou seja, de formação do composto. E isso principalmente quando você pensa em termos de formação de composto, o que você está pensando? Em troca de ligante, certo? Eu tenho um reagente que ele já é um composto, eu vou colocar ele em contato numa solução ou em algum outro meio, ele vai ter troca de ligante. E também troca de metais. Eu tenho um composto que tem um metal, ele também pode trocar o metal. Nos dois casos, né, envolve quebras das ligações químicas do composto original, e depois a formação das novas ligações químicas, e isso está embutido aqui no ΔH, certo? Lembrando que quando você tem liberação de energia, o ΔH é negativo, certo? Se ele é negativo, ele vai contribuir com um sinal negativo aqui para o ΔG. Temperatura, normalmente nós consideramos temperatura constante, né? Temperatura ambiente ou temperatura do sistema biológico. Então, nós não variamos a temperatura, é feito em temperatura constante. E perceba que na frente desse termo tem um sinal negativo. E isso implica em que, se a temperatura é constante, e eu quero que isso daqui seja negativo, ΔG, quanto maior ΔS, ou seja, quanto maior a variação da entropia, certo? Mais negativo vai ser esse termo, mais negativo vai ser ΔG, mais espontâneo vai ser a reação e mais estável vai ser o produto. Ou mais deslocado para o lado dos produtos vai estar o equilíbrio. Então, para que ΔS seja grande, né, lembre-se, ΔS é a variação final menos inicial. Para que esse número seja grande, o final tem que ser grande e o inicial pequeno. Então, você tem que ter um aumento do ΔS, matematicamente falando, certo? Então, essa variação total de energia, de uma transformação, ela tem que ter ou uma liberação de energia, ou um aumento de entropia, ou os dois. Que essa conta aqui vai dar um ΔG negativo, quanto mais negativo ou quanto menor for, mais estável vai ser o produto e mais provável da reação acontecer. Tá? Então,
relembrando, só para deixar constar, que o ΔH fornece a energia, sob qualquer forma, certo? Luminosa, de calor, de vibração, o que seja lá, que foi produzida ou recebida na transformação. Você pode fornecer ou ela pode liberar. Então, normalmente se usa energia térmica. T, a temperatura, e ΔS é a variação de entropia. A variação de entropia, muitas vezes você, ou a única maneira que você aprendeu sobre isso, é que ela mede a ordem ou a desordem do sistema. E isso é um conceito errado. Você observar uma variação de ordem ou desordem é uma consequência da entropia e não a definição dela, certo? Então eles usam normalmente na maneira invertida. A entropia, especificamente em termos de termodinâmica, ela é a distribuição, certo? Que você pode falar que é a concentração ou dispersão de estados de energia, chamados de microestados, ou até número de partes contando esses microestados de energia, antes e depois da transformação. Então, para entender, se eu tenho aqui um sistema, por exemplo, de água, sólido, líquido e gás, nesse sistema aqui, as ligações químicas têm uma certa energia, vamos dizer que todas elas têm a mesma energia. Como elas estão no estado sólido, elas têm somente uma quantidade de energia referente ao movimento que essas moléculas estão fazendo aqui, certo? Eu estou falando aqui só da ligação de hidrogênio, mas o próprio hidrogênio e oxigênio, o hidrogênio e o oxigênio, eles ficam, os átomos não ficam parados, eles ficam vibrando, certo? Em vibrações desse modo ou desse modo e assim por diante. Então, se você está a olhar aqui, cada uma dessas daqui é um estado de energia e ele não tem muitos lugares para existir, ele só existe nesses lugares. Então, essa estrutura aqui só permite a localização desses estados de energias desse tipo aqui. Então, não há muita variação, os estados de energia estão concentrados, estão tudo no mesmo lugar. E um sólido, né, nesse caso, as moléculas estão fazendo um conjunto único. Quando ela vai para o líquido, perceba que agora há um grau de liberdade. O que significa grau de liberdade? Um grau para ou direções ou modos que essas moléculas podem caminhar ou vibrar ou interagir, que agora é muito maior do que quando elas estavam presas, fixas em uma posição só. E isso reflete nas energias aqui também dessas interações. Como elas estão em movimento, essas energias crescem e diminuem. Então, ao invés de você ter uma concentração em um tipo só de valor de energia, agora você tem uma variação muito grande distribuída por um espaço maior. E quando você vai para o gás, isso aumenta mais ainda. Então, daqui para cá houve um aumento de entropia, não é porque houve um aumento de desorganização, mas porque houve uma distribuição maior e uma variação maior dos níveis de energia, dos estados possíveis de energias, de interações entre as moléculas. Então perceba, mas eu estou vendo um aumento de desordem. Sim, isso é consequência, não é o que define. Porque uma outra maneira de a gente falar também é que você pode, dependendo do caso que nós vamos ver, você vai aumentar o grau de liberdade, o número de partículas vai aumentar, é constante daqui para cá. Você pegou o mesmo número aqui. Mas o número de partículas agora que cabe dentro de um certo volume, aqui é maior do que aqui, certo? Então só isso daí também já houve um aumento dessa distribuição de estados por volume. Então é um conceito um pouco complicado, porque para cada caso você tem que avaliar. E a gente vai ver isso para os casos de compostos de coordenação. Mas coloque em mente isso, que a gente vai ter uma variação de entropia, ela pode ser interpretada como distribuição de energia, número de estados de energia, certo? Que você tem. Vai ser a distribuição desses números de estados, se você tirar de um lugar fixo e distribuir por um volume maior, você está tendo um aumento de entropia, certo? A influência do ΔH, o ΔH, como é energia, está relacionado sempre à ligação entre o metal e o ligante. E quanto mais forte for essa ligação, essa interação, certo? Mais energia vai ser liberado, mais negativo vai ser o valor de ΔH e mais negativo vai ser o valor de ΔG, que é o objetivo para atingir uma maior estabilidade. Então, quanto mais negativo for o ΔG, maior a energia envolvida, certo? Na transformação. Energia em entropia, mas falando especificamente de ΔH, se não houver uma variação grande de entropia, ela está ligada diretamente à energia da ligação. Quanto mais forte essa ligação,
certo? Maior a energia dela. Ou seja, mais energia foi liberada e mais energia você precisa pôr para quebrar essa ligação. Então, de maneira geral, é mais fácil você trocar ligantes de campo fraco, porque o ΔH não é tão forte, do que de campo forte. Por quê? Porque a interação com o primeiro é mais fraca. Então, se você quer um sistema biológico formar um composto onde você não quer que o metal saia de lá, só tem duas estratégias. Ou você põe um ligante de campo forte, para que essa ligação seja bem forte, seja difícil ser rompendo para qualquer outra molécula que se aproxime daquele composto, ou você protege com uma estrutura proteica ou com uma outra estrutura com moléculas biológicas ao redor daquele composto, para que outros ligantes ou outros íons metálicos não se aproximem, porque senão o campo não é tão forte e a ligação pode ser rompida e você interfere no processo biológico que aquele composto está envolvido. Então, isso está relacionado diretamente com dureza e moleza, lembrando das típicas interações, né? Duros e duros têm uma interação mais do tipo iônica e moles ou intermediários têm interações mais covalentes. Então, dependendo como for a ligação, mais forte será. E é isso que é a ideia da seleção dos metais. Se eu vou precisar de uma estrutura muito estável, eu não vou poder ter uma interação tipo iônica, eu vou precisar mais de uma ligação covalente. Então, a seleção natural acabou levando, né, a incorporação desses tipos de ligantes, a combinação desses tipos de ligantes com esses metais para que fosse bem estável. Já se eu quiser, por exemplo, quando eu bombeio para dentro ou para fora da célula potássio e sódio ou cálcio, e que eles têm características duros, essa interação é mais fraca com os canais proteicos que levam para dentro e para fora. Porque se fosse muito forte, ele ficava preso lá, ficava muito estável e você não conseguiria levar para dentro e para fora também. Ok? Então, essa dureza e a moleza tem a ver com isso, relacionado diretamente com a energia de ligação, porque você tem um aumento dessa intensidade dessa energia. Eu posso avaliar, né, trocar na equação, ao invés de usar ΔH e ΔS, eu vou substituir ela por uma constante de equilíbrio para analisar justamente a reação passo a passo de troca de ligantes, que é essa que é a nossa ideia. Então, a gente não vai entrar em detalhes como que isso é feito, mas o ΔG também pode ser expresso por essa outra equação, menos RT ln de K. RT é a constante de gases, T é a temperatura, que você já conhece aqui, e K é a constante de equilíbrio. Do mesmo jeito que se acha a constante de equilíbrio de qualquer outra reação, essa constante aqui reflete a reação, qualquer reação química ou física, no caso, se for possível de implementar isso, tá? Mas é a constante de equilíbrio, ou seja, quando a velocidade de reação direta é igual à inversa, ou se o equilíbrio foi deslocado, é quando as duas atingem o equilíbrio, a velocidade máxima que elas vão atingir. Quanto maior for essa constante, mais estável vai ser o composto formado, e nós vamos usar ela para comparar a estabilidade de compostos com o outro. Então vamos imaginar uma reação que acontece na prática. Eu tenho um sal de ferro, a hora que eu joguei na água, ferro 3, está aqui, ele foi solvatado, o sal foi dissolvido e o ferro foi envolto por moléculas de água. Formou um complexo, né, é um íon, o hexa-aqua-ferro 3, e eu vou inserir na solução íons tiocianato. Como eu sei que na série espectroquímica o tiocianato está à direita da água, eu sei que se eu jogar lá a reação é espontânea. Então eu já sei que vai dar um ΔG negativo. Então o composto formado no final, pela troca de 6 moléculas de água por 6 isotiocianatos, ele vai dar um ΔG negativo. Então vamos analisar cada uma das etapas, certo? Separadamente. Então nós vamos substituir um ligante de cada vez e determinar a constante desse equilíbrio aqui para cada ligante trocado. Então o primeiro, verdinho aqui, é o isotiocianato, é uma reação de equilíbrio. O que eu vou fazer? Vai entrar um isotiocianato e vai sair uma molécula de água, certo? Vai para o ambiente, vai para o universo, digamos assim. A gente chama fora daqui, de dentro do complexo, é o universo, tá? Então a molécula foi para o universo. Porque eu estou usando esse termo, porque na termodinâmica se usa isso, e a gente vai entender daqui a pouco quando a gente for falar sobre ligantes polidentados. Esse conceito é importante. De qualquer modo, fiz essa daqui, existe uma constante de equilíbrio que eu posso determinar pelo método convencional,
que é simplesmente fazendo a relação matemática entre as concentrações de cada espécie. Tá ok? Bom, a constante do equilíbrio vai ser igual à constante de estabilidade, tá? Porque ela dá o grau de extensão em que o arco complexo se converte, o quanto essas setas aqui elas estão iguais, mas o quanto isso está deslocado para o lado direito aqui no caso, certo? Quanto maior essa constante, mais isso está. Por que é assim? Porque, na verdade, ela é aquelas que são as constantes de qualquer reação química. Ela trabalha com concentração. Então, quanto maior é o produto, né, da concentração dos produtos, então aqui são os produtos, é um íon que foi substituído uma água, vezes a molécula, a concentração. Agora, aqui, certo? Os colchetes não significa somente que é um íon complexo, certo? Tá vendo que o 2 aqui está dentro dele, né? Teria que ter outro aqui, mas não tem importância isso. Aqui você está representando concentração. Então, a constante vai ser o produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes, elevados aos seus índices estequiométricos. Como nós substituímos um só, eu só preciso de um desse, é por isso que aqui em cima não tem índice nenhum, certo? Vocês vão rever esses conceitos em química analítica, então não se preocupem muito, mas é simples desse jeito. Então a constante vai ser, como a concentração de água, isso daqui está em meio aquoso, essa saída de molécula de água aqui, como a concentração de água aqui é muito grande comparada aos dos reagentes e produtos, certo? Ela leva para lá, porque ela é considerada constante. Porque se você tiver 1 trilhão de quintilhão de moléculas de água lá, uma mais, uma menos, não vai mudar a concentração. Então, por isso que ela vai ser considerada constante e ela sai do produto. Isso vale para basicamente todas as reações. O solvente, a concentração do solvente é descontado, tá ok? Bom, então, tira daqui, a expressão fica basicamente isso. É a relação, ou a divisão aqui, a razão entre a concentração do produto dividido pelo produto da concentração dos reagentes. E você vai ter um número aqui. Como você quer, certo, que todo mundo daqui se converta nisso, poucos vão ficar do lado de cá, essa seta seria muito maior do que essa, o equilíbrio está para cá. Então, esse valor aqui vai ser muito maior que 1, certo? Porque seria 1 se essas duas concentrações fossem iguais. Como essa daqui é muito maior, porque tudo isso daqui, em princípio, quase tudo, foi convertido para cá, por isso K1, que é a primeira substituição, vai ser muito maior que 1. E aí a reação continua. O que você faz? Substitui agora a segunda água. Outro isotiliocanato, entra lá, mais água, faz o K2. O K2 é a constante da segunda substituição. Mesma coisa, tira a molécula de água porque é constante, faz a conta de novo. E para você saber agora a constante de equilíbrio das duas etapas juntas, a K1, a primeira substituição e a segunda, porque você vai ter que considerar agora que no final são 6 substituições, e você vai querer a constante final que dê a constante das 6, né, total. Então o que você faz? Você soma? Não, você multiplica. Então você pega o valor da K1 e multiplica pela K2. Como a gente está fazendo o literal exercício, eu pego a expressão do K1, que é a concentração da substituição só de uma molécula de água, né, pelos reagentes, multiplico pela expressão que dá a K2, que é a concentração agora desse produto aqui, que substituiu 2 moléculas de água por esses reagentes. O que for igual se cancela, certo? Numerador e denominador. Então, a constante de equilíbrio parcial até a segunda substituição é dada por essa expressão, é chamado beta 2. O 2 aqui é quantas constantes você está multiplicando, e o beta é a que representa essa multiplicação. É assim, foi dado esse nome, então, da próxima vez, como são 6 substituições, nós vamos chegar até beta 6, tá ok? Então, o beta 2 cancela, cancela, a hora que você fazer a multiplicação, certo? Aqui em cima ficou ele sozinho, aqui embaixo tem isso, e tem o isotiocianato, a concentração elevada ao quadrado. Tá? Essa é a expressão da beta 2. Se você fizer todas as etapas, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu substituí 6 moléculas de água por 6 isotiocianato, cada uma delas tem um valor, né, dessa conta, e no final, hora que eu fizer, aqui é simplesmente o seguinte, eu vou colocando desse modo, o que for igual do lado de cá e tiver igual aqui, eu vou cortando,
e depois no final, o que eu não cortei, você escreve aqui na linha de baixo, certo? E as constantes, como nós vimos, você multiplica todas uma pela outra. Então a reação final, a reação total, é essa daqui, 6 tiocianatos, você vai ter no final 6 águas e 6 isotiocianatos trocados, e a carga troca porque agora ficou, são 6 cargas negativas e antes era só carga sem, não tinha carga. A beta 6, que é a multiplicação de todo mundo, dá 2,3, 2,30, tá? Que é a chamada constante de estabilidade global. Normalmente não se usa esse valor, certo? O que se usa, na verdade, é o logaritmo, a gente já vai ver já. Ah, depois de todas as trocas, né? Essa daqui está representada. A constante total também você pode tirar de lá da última reação, vai ser essa daqui. E normalmente as constantes são tabeladas e elas são dadas por log, porque algumas são grandes, esses valores, e para não ficar trabalhando com um número muito grande, aplica-se log, certo? O que interessa é o seguinte: de vários compostos de coordenação, de vários ligantes diferentes, essas constantes são tabeladas. Então basta você pegar uma tabela e comparar os valores, sabendo que quanto maior esse valor, mais estável vai ser esse complexo. Mais para o lado direito vai estar deslocado o equilíbrio, para o lado de formação de produtos, e ele não vai querer voltar lá para a forma anterior dele. Aqui tem uma tabela. Então, o que se faz essa tabela, você pode comparar ligantes, certo? Se você tem ligantes em comum, por exemplo, se você tem compostos que você teria 6 amônias, certo? Veja, 6 amônias aqui, 6 amônias aqui. A amônia é um ligante mais estável com cobalto ou com níquel, certo? Na mesma geometria, com a mesma carga, tá vendo aqui? Cobalto 2, então compara as constantes, 8 vezes 10 a quarta e o 6 vezes 10 a oitava. Então, o níquel leva a um composto muito mais estável com amônia, na mesma geometria e com a mesma carga, do que o cobalto. E isso tem a ver, a relação sempre vai ser, aqui no caso, como as cargas são iguais, o raio do cobalto e os orbitais que estão envolvidos na formação dos ligantes, na formação da ligação para receber os pares de elétrons e os orbitais D também. Tá? Tem todas essas considerações que têm que ser feitas para entender o porquê que o metal aqui leva a um composto mais estável do que o outro. Certo? Também posso comparar diferentes geometrias para o mesmo metal com diferentes ligantes. Então veja, o níquel, né, ele vai ser mais estável numa geometria quadrado planar com o cianeto ou uma octaédrica com amônia. Então você vê que com o cianeto aqui é muito maior. Na verdade, o complexo de maior valor, de maior constante de estabilidade aqui é o hidróxido de alumínio, que é formado quando você coloca qualquer sal de alumínio em pH básico, certo? Acima de 7, 8 mais ou menos, você já forma, ele é muito estável. Então o hidróxido de alumínio, inclusive, é utilizado como fármaco como antiácido, né? A estabilidade dele é muito alta e é 10 a 33. Então dá para fazer várias comparações aqui com várias geometrias e vários ligantes, tá? Para os mesmos tipos. De novo, olha, dá uma olhada aqui, você tem cobre 2 e cobre 2, trocou de ligante agora, mesmo número de ligantes. A amônia te dá uma estabilidade muito maior. Por quê? Porque ela está à direita na série espectroquímica e, por isso, ela dá um desdobramento de campo maior que o cloreto, que o cloro, certo? Esse desdobramento vai levar com que os elétrons vão para o orbital. Aqui no caso, nós estamos no quadrado planar, se não me engano, é o tetraedro, já não lembro a geometria do cobre, mas enfim, o orbital que desdobra onde os elétrons vão estar com menor energia, tem mais elétrons e por isso você vai ter uma diminuição, um aumento muito grande na constante estabilidade, porque você diminuiu bastante energia. Tá? Então é essa relação que se faz, é a comparação que se faz. Então, continue comparando aqui na tabela, certo? Os compostos que vai dar para sair muito relação com o que a gente viu até agora, em termos de série espectroquímica, raio iônico e os orbitais envolvidos na ligação, tá? Ou se é um metal, ou se tem características duros ou moles ou intermediários também, vão levar a uma maior constante de estabilidade.
A influência da entropia. Uma coisa que se observa e que se observou naquele, se voltarmos ali, nós vamos ver naquela reação de substituição, as constantes foram diminuindo conforme ocorria a reação, certo? Então, quando há um aumento da entropia, ou seja, a entropia vai dar uma contribuição também, em etapas consecutivas, que você vai ver uma diminuição no valor das constantes de equilíbrio. Então, o Kn vai ser maior que o Kn mais 1. K1 vai ser maior que N mais 1, 2, e assim por diante. Então, aqui está um exemplo. Eu tenho um composto que é um sal de níquel. Inicialmente era um composto, um níquel dissolvido em água, um cloreto de níquel, por exemplo. Aí eu adicionei amônia na solução e ele vai trocar as águas, na verdade, né, pelas amônias. Por que eu coloquei cloreto? O cloro está do lado esquerdo da série espectroquímica em relação à água e a amônia está à direita. Então ele troca automaticamente e fazendo aquelas reações que nós vimos justamente para esse último exemplo ali, em 6 etapas, digamos assim, certo? Não é que na realidade são em 6 etapas, mas nós fazemos em 6 etapas para poder analisar. Então, você vai ter a substituição e os Ks vão diminuindo de 525 até 1,28. E, como a formação da ligação é com nitrogênio, os ΔH, ou seja, a energia de formação da ligação níquel-nitrogênio, vai ser basicamente igual, então dá em torno de 16,7 a 18 kJ por mol. Se o ΔH não está variando, o que é que está variando aqui, na verdade? Certo? Por que você está aumentando a constante de estabilidade? Né? Por que ele está formando se o ΔH não variou muito? Se o ΔH não variou muito, quem está levando o ΔG negativo e fazendo com que a reação seja espontânea, numa mesma temperatura, é a entropia, certo? Então, o que acontece, na verdade, é que aqui há um aumento, o que predomina, o que contribui para a reação acontecer é o aumento da entropia, porque ele coloca mais moléculas de água no solvente, que é o universo, certo? Ah, mas você não falou que naquele caso da constante de equilíbrio eu tiro a variação de concentração não é muito alta, por isso que eu tiro a água ou o solvente, a concentração do solvente da equação? Sim, mas no caso, quando a reação é formada para o mesmo tipo, né, de ligantes, ela é tão sensível a pequenos aumentos de entropia que é suficiente essas moléculas, poucas moléculas serem adicionadas ao solvente, já dá uma diferença muito grande. Então, aqui representando o níquel cercado por moléculas de água, essas moléculas de água estão ligadas diretamente ao níquel, então elas não estão, é como se fosse uma parte só. Então, suponha o seguinte, que eu tenho, são 6 moléculas de água aqui, mais algumas ao redor, presas. Então, esse conjunto total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 moléculas de água, elas não estão livres, elas estão junto com o níquel. Então, isso daqui é como se fosse um composto só. Quando eu adiciono 6 moléculas de amônia, o que acontece é que essas moléculas de amônia deslocam as moléculas de água, certo? E agora eu tinha somente uma parte aqui, agora, e eu tinha mais 6 moléculas de amônia aqui fora. Então eu tinha 7 partes, entenderam? Esse daqui está preso, está um composto só, e mais 6 moléculas de amônia. Então eu tinha 7 compostos. O aquacomplexo de níquel, ou inclusive essas daqui na esfera secundária, e mais 6 moléculas de amônia. 7. Quando as amônias tomaram conta, o que aconteceu? Agora eu tenho, as 6 viraram com o níquel um composto só, e eu liberei 12 moléculas. Então eu tenho 13 partes. Então daqui para cá, eu aumentei em 13 partes. 13 não, eu saí de 7 para 13. Eu aumentei em 6, o ΔS foi 6. E o ΔH basicamente não variou, certo? Então, esse aumento no número de partes do sistema, do universo, né? Você está aumentando o número de partes. Veja, essas moléculas estavam presas, elas tinham um grau de liberdade menor. Agora tem mais moléculas com mais graus de liberdade, muito mais do que aquelas que perderam os graus de liberdade. Então você teve um aumento da entropia daqui para cá. É a mesma razão porque você vê sempre uma xícara caindo e quebrando em pedaços, você aumentou o número de partes. Antes, todas as partes estavam presas aqui, você tinha uma parte só, a xícara era um só.
agora você tem um monte de partes, e cada uma delas com uma certa dimensão, uma certa energia, então você distribuiu, você tem um aumento de número de partes. Então você sempre vai ver a xícara caindo e quebrando em pedaços, porque o ΔS aumentou e é essa a tendência sempre dessas reações acontecerem. Você nunca vai ver os CACs se juntando e voltando, certo? O ΔH aqui no caso é a variação de energia potencial da altura que estava a xícara até chegar no solo. Mas o ΔS tem uma contribuição grande também, por isso que você não vê as partes se juntando. Mesmo que o ΔH não variasse, que ficasse no chão, você nunca vai ver esses cacos se juntar para formar a xícara espontaneamente, certo? Porque você estaria tendo uma diminuição do ΔH. O mesmo acontece aqui. Isso daqui fica mais claro depois quando a gente vê os ligantes polidentados, certo? Que é o que a gente vai falar agora. Então, ligantes polidentados ou cíclicos, que são aqueles fechados, né, tipo grupo M, vai aumentar essa estabilidade também. Por quê? Porque ele aumenta o ΔS do sistema e vai ter uma diminuição da energia total. Se eu aumento esse fator aqui, como ele está negativo na frente, esse cara vai ficar mais negativo, o ΔG. Então, aqui é o exemplo que nós vamos pegar de novo com aquele complexo. Então, eu formei lá agora aquele complexo com o hexamin níquel 2, o íon hexamin níquel 2, e eu tenho as constantes de formação aqui, de estabilidade, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 ligantes agora, que são 3 ligantes polidentados. A etilenodiamina, a dietilenodiamina e a trietilenodiamina. A etilenodiamina tem 2, ela é bidentada. A dietileno é tridentada, certo? Tem 3 nitrogênios aqui para fazer a ligação. E a trietilenodiamina ela é tetradentada, são 4 nitrogênios. Então, o que eu tenho que comparar? O que eu vou fazer é, se eu puser uma molécula de etilenodiamina numa solução que tenha esse composto com níquel e amônia, né? Eu tenho água, eu tenho cloreto, nenhum dos dois desloca amônia, mas esse daqui também não se associa com água. Mas se eu puser, ele vai trocar. Quantos ligantes a etilenodiamina vai trocar ao mesmo tempo? Ela vai tirar 2. Então, na primeira reação que eu fizer com a etilenodiamina, essa primeira constante aqui significa a troca de 2 ligantes. Então, eu tenho que comparar esse valor aqui com o valor de troca de 2 ligantes desse composto, que é o B2. Então, eu comparo o B1 da etilenodiamina com o B2 desse daqui que é monodentado. Então, perceba que daqui para cá houve um aumento de estabilidade de 1000 vezes, 10 a 7 para 10 a quarta, basicamente. Certo? Então, só de eu trocar aqui, eu aumentei a estabilidade, porque o ligante bidentado fez o quê? Aumentou a entropia. Por que ele aumentou a entropia? Porque aqui você tinha um composto, um sozinho, e você tinha um outro composto lá fora. Então, eu tinha 2 moléculas, a molécula do complexo e a molécula de um ligante, esquece as águas, as amônias. A hora que eu fiz a troca, o que eu vou ter? Agora eu vou ter essa molécula do composto e eu vou ter 2 amônias que saíram. Então eu saí de 2 fui para 3, certo? Partes. Então eu aumentei a entropia. Por quê? Porque o ligante, a ligação é mesmo entre nitrogênio, e aqui também é nitrogênio. Então os ligantes polidentados, o que eles fazem é isso, aumentam basicamente toda essa troca e estabilidade devido ao aumento da entropia. Se eu puser o segundo de novo vai ser o quê? Vai ser em relação à substituição agora de 4 ligantes. Então eu tenho que olhar o beta 2 desse composto com o beta 4. Se você for ver, aqui dá um aumento de 10 milhões de vezes, certo? Dá de um para o outro. De novo, antes aqui eu tinha um aqui, e eu tirei agora, no total eu coloquei 2 e saíram 4, certo? Então faça as contas, você vai ver sempre que vai estar aumentando. E a última, a mesma coisa, eu vou comparar o beta 3, que é a última saída, com o beta 6. Então aqui eu tenho um aumento de 10 bilhões de vezes no valor da constante de estabilidade. Quando eu faço isso para o DIEM, agora eu vou usar só 2 DIEM para tirar 6 moléculas. Então vai ter um aumento maior ainda, porque antes eu tinha, vamos somar todos, eu tenho o composto, esse daqui, e 2 moléculas dessa, eu tenho 3 partes. No final eu vou ter o composto, esse daqui, certo? E 6 moléculas lá fora. Então eu saí de 3 para 7. Tá? Houve um ΔS grande. Então eu comparo o primeiro com 3, porque ele sai de 3, certo? De 10 a 6 vai para 10 a 10, são 10 mil vezes. E depois eu vou de 10 a oitava para 10 a 18.
Então, houve um aumento muito grande da estabilidade, a ΔG caiu muito, não por causa da entalpia, porque a ligação aqui no nitrogênio, mas por causa do ΔS. E por último, o tetradentado só tem como eu fazer uma troca. Por quê? Porque ele só substitui 4, aí vai sobrar só 2 amônias. Então eu vou comparar esse daqui com o beta 4, certo? Porque eu fiz uma troca com 4. Então, de novo, 10 milhões de vezes de diferença, e você vai ter um composto mais estável. Então, isso é só pelo número de partes que foram eliminadas ou que você compara antes e depois. Então, a ideia é, o ligante que leva a um composto mais estável é o dien. Por que o dien? Porque de todas as constantes aqui, é ele que tem a maior. Essa daqui é 10 a 18 também, só que essa daqui é 2 vezes maior que essa. Tá? Então, esse é o composto mais estável. O composto trien é estável, mas não chega a essa daqui, porque sobra 2 amônias. E nós vamos ver que essa sobra dessas 2 amônias, que podem ser trocadas por outros ligantes, né? Ela é importante quando você tem um composto que tem um ligante polidentado, mas que ainda tem ligantes monodentados para ser trocados, para você fabricar e utilizar contrastes para ressonância magnética nuclear. Tá ok? Existe, às vezes, uma competição, que isso fica claro no chamado efeito macrocíclico, entre o ΔH e o ΔS. Tá? Anéis fechados, veja que eu estou comparando aqui com a trietileno-diamina, certo? Porque são 4, e um composto de cobre. O log de K é 23,9. Agora aqui eu tenho um anel porfirínico, ou seja, ele é fechado, ele não é aberto. Está vendo aqui? É aberto, certo? Esse daqui é aberto a ligação. Aqui é um anel fechado. Ele é maior, ele é um pouco maior. Então, ligantes macrociclos aumentam a estabilidade do composto. Por isso que nos sistemas biológicos, inclusive, eles são bastante utilizados quando você precisa de uma estabilidade grande. Tá? Essa estabilidade vem porque, nesse caso aqui, essa molécula ela é alifática, ou seja, ela é aberta, ela não é cíclica, e o arranjo, ou encaixe aqui, digamos assim, como ela tem um certo grau de liberdade em termos de distorcer, o alinhamento dos orbitais aqui do nitrogênio ou da molécula com os do cobre, eles não são tão bons quanto no caso do macrociclo, certo? Por quê? Porque o macrociclo ele não tem essa liberdade de flexional, de distorcer. Os orbitais envolvidos para ligar com o cobre estão em posições fixas. E se você puser o metal aqui que tem um tamanho correto, a sobreposição dos orbitais aqui é muito eficiente, muito maior do que aqui. Então você tem uma sobreposição melhor, você vai ter uma aproximação maior dos elétrons, né, do ligante, o desdobramento do campo vai ser maior, então você diminui bastante energia. Então aqui é uma competição entre entalpia e entropia, certo? Por quê? Nos ligantes, o número que vai sair é o mesmo. Aqui vou substituir 4 ligantes do cobre por 4 do anel, desse ligante. Aqui também. Então, por que ele prefere esse? Por causa da configuração, ou da posicionamento dos orbitais do ligante no ciclo, ela é melhor orientada e mais que leva a uma sobreposição maior do que numa molécula equivalente com o mesmo número de ligantes, mas que seja alifática. Tá? Então aqui está explicando isso, e aqui estou fazendo uma comparação que é interessante para esse é um exemplo de um trabalho onde ele pegou esse anel cíclico, né? Esses R's aqui são grupos orgânicos aleatórios que ele experimentou lá, mas o que interessa é que são 4 nitrogênios. E ele testou, ele mediu o ΔH e o ΔS para diferentes elementos. E aqui você tem os valores, o ΔG, o total, negativo, o ΔH e o TΔS, o fator TΔS. O T é constante, então a variação qualquer aqui é o ΔS. Os dois íons que tiveram a maior estabilidade nesse composto aqui, porque ele está testando diferentes íons, tem a mesma carga, mas diferentes raios iônicos, certo? E diferentes polarizabilidades dependendo da configuração eletrônica da carga nuclear efetiva. Então, os dois mais estáveis são o cobre e o mercúrio. O mercúrio é o mais estável e depois o cobre. Perceba o seguinte, o ΔG aqui são grandes, e se você comparar a contribuição do ΔH, do ΔS, aliás, ela é menor sempre que do ΔH. Então, a variação dos ΔS aqui para todos esses exemplos é pequena, certo?
Mas nos dois casos a variação entre elas, nos dois casos de maior estabilidade, né, o valor da entalpia é maior do que da entropia. Mesmo ele substituindo 4, como a gente já viu lá, tirou 4 monodentados, colocou 4, porque é em solução aquosa isso daqui. E colocou esses 4 aqui no lugar, esse anel no lugar. Então, a variação de entropia é pequena, mas a entalpia é grande. Então, é por causa do alinhamento dos orbitais, dos ligantes, dos átomos ligantes aqui nesse anel, ser mais, estar numa posição e ter menos distorção e menos grau de liberdade, do que numa molécula alifática, tá ok? Então, ΔG sempre vai favorecer a formação dos compostos que sejam macrocíclicos. A gente vai ver a aplicação disso lá na frente na síntese da hemoglobina e vai ficar bem estabelecido isso, eu acho. Finalmente, né, falar sobre o que isso tem a ver com inércia e labilidade. Inércia e labilidade, nesses casos, estabilidade cinética, na verdade, ela mede a velocidade com que esse equilíbrio que a gente viu dessas trocas é atingido. Se esse equilíbrio foi atingido muito rápido ou muito lento. E isso vai depender do seguinte, qual é a velocidade da troca do ligante. Se a ligação for muito forte, é lenta essa troca, porque tem que ter a quebra, tem que ter envolvimento de fornecer energia para isso, certo? Ou além disso, também tem a orientação, o tipo de orbital do ligante que vai ser... Não se esqueça que a gente está falando, o cátion metálico ele tem os orbitais atômicos dele, certo? Híbridos ou não. Mas os ligantes, normalmente moleculares, têm orbitais moleculares. Então, depende da orientação desses orbitais também. Então, isso tudo leva a uma variação na velocidade. Tá? Então, a estabilidade cinética, né, enquanto que a constante de equilíbrio dá uma medida da estabilidade termodinâmica desse composto, o que significa? Uma vez formado, ele não quer sair, ou ele não quer voltar para ser o que ele era, isso é estabilidade termodinâmica. Inércia ou labilidade, que reflete a estabilidade cinética, ela se refere à velocidade com que esse equilíbrio é atingido, ou que essas trocas acontecem. Tá? Então, a velocidade ao qual ocorre a troca de ligantes por moléculas presentes lá naquele meio reacional. Então, aqui dois exemplos de aqua complexos, do crômio e do ferro 3. Esse complexo aqui ele é inerte cineticamente, ou seja, para você trocar ele por amônia, as águas por amônia, demora, a substituição é lenta, enquanto com o de ferro ela é rápida. Então a gente diz que quando é lento, ele é inerte. Inerte não quer dizer que não troca, tá? É lento. E lábil, certo? É instável, ou seja, é muito rápido a troca dos ligantes. Basicamente são esses dois conceitos. Então, um complexo ele pode ser termodinamicamente estável, o beta dele é grande, mas ser cineticamente lábil, ou seja, uma vez que esse cara formou nas condições iniciais, ele é estável, ele não volta a ser o que era. Mas assim que você oferece, por exemplo, para ele ligantes para trocar por essa água, essa troca é muito rápida. Então, ferro, complexos de ferro têm essa característica. Tá? Ele é estável, a constante dele é alta, mas ele é lábil, então ele troca muito rápido para outros ligantes. Então, como eu disse, inerte não quer dizer não reativo, só quer dizer que reage lentamente. Também não quer dizer que não é estável, como eu acabei de falar aqui. Como que se classifica normalmente? É mais ou menos assim. Aqueles que são chamados inertes, o tempo para substituir os ligantes é maior que 1 minuto. O tempo para substituir metade dos ligantes é maior que 1 minuto. Né? Metade dos ligantes não, metade das moléculas se você tem 100 moléculas, né, o tempo para substituir ligantes de 50 moléculas é maior que 1 minuto. E aqueles que são lábeis, o tempo de substituição dessas metades, dessas outras moléculas também, é menor que 1 minuto. Então, se você tem 100 moléculas e para você substituir os ligantes de 50 ou metade dos ligantes, a interpretação pode ser feita dos dois jeitos. Se for maior que 1 minuto, ele é dito inerte. Se for menor que 1 minuto, ele é dito lábil. Obviamente, tem aqueles que são muito próximos, é mais difícil, mas enfim, dá mais ou menos isso. De novo, está aqui, né, aquele que a gente falou, ele é lábil, e o cobalto com amônia, ele é inerte. Os dois são termodinamicamente estáveis, ou seja, enquanto você não der o ligante para ele está estável lá, ele não volta a trocar essas moléculas que ele tem aqui. Certo? Mais uma vez que ele deu, esse é muito rápido e esse é mais lento. Ok? Então, os complexos inertes eles são importantes, que como eles demoram para fazer essa troca, a gente pode estudar via
técnicas de espectroscopia que usa a luz, né, e são muito rápidas para fazer o procedimento, e nós estudamos os produtos intermediários. Então, nós determinamos qual é o mecanismo de cada troca. E isso daí é importante para achar, por exemplo, o mecanismo de ação de metaloenzimas. Enzimas que têm metais, certo? Nesse caso, fica fácil de você ver a interação da enzima com o substrato. Nesses complexos lábeis, existe uma variação, como eu disse também, e tem essa classificação de Langford-Gray, né, que ele divide em 4 classes, classe 1, 2 e 3, e vocês vão ver assim, olha, existem mecanismos diferentes, né? Então, a constante aqui é maior ou igual a 10 a 8 por segundo, é o número de trocas por segundo, mais ou menos isso, tá? Ela é controlada pela difusão, ela depende da velocidade com que o ligante chega até aquele ponto. Eles são muito lábeis, então os metais alcalinos ou alcalinos terrosos, menos o berílio e o magnésio, e esses metais aqui que são considerados moles ou intermediários, né? Com um número de oxidação baixos, e íons D10 como o zinco, o cádmio e o mercúrio. A classe 2 é que está entre 10 oitavas e 10 a quarta. Então, são moderadamente lábeis, ou seja, o tempo diminuiu, o número de trocas diminuiu. Então, aqueles divalentes da primeira série de transição do período 4, né, mais o titânio e o magnésio que estão lá. A classe 3 vai ficando mais lento ainda, entre 10 a quarta e 1 troca por segundo. Aí vem o berílio, o vanádio 2, o alumínio e o gálio. E a classe 4, que é bastante lenta, entre 10 a menos 2 e 10 a menos 6 trocas por minuto, ou seja, você já não tem basicamente nenhuma troca por minuto. Então, são metais do tipo 3, né, que são os menos lábeis, são aqueles metais mais moles. Então, perceba que, na verdade, diminui a labilidade conforme aumenta, conforme diminui a dureza também. Certo? Por quê? Porque você está formando as ligações mais do tipo covalente do que interações mais do tipo iônica. Certo? Essa daqui mais ou menos está refletida um pouquinho também nessa tabela aqui. Então dá para perceber aqui, ó, aqui é o número de trocas por segundo. Então, esses metais, como a gente viu, acabou de ver aqueles valores ali, é mais ou menos aquilo lá refletido agora ou desenhado de uma maneira um pouco mais visualmente mais fácil de entender. Aqui o número de trocas por segundo. Então, aqui eu tenho 10.000 trocas por segundo e aqui menos trocas por segundo. Então, você tem os metais aqui de como fala, alcalinos e alcalinos terrosos, né? Em geral, né, a tendência de íons de metais de transição são menos lábeis que aqueles de metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Então, depende da configuração eletrônica e das características de ácido e base. Ok? Então, a ideia aqui é vocês perceberem que essas reações, elas são sempre dependentes do tipo de ligação que você vai fazer, se é características de ligação coordenada ou iônica, e isso tem a ver com a dureza ou a moleza, ou ser intermediário também, mas tem a ver com essas propriedades de ácido-base de Pearson dos cátions envolvidos, e tem a ver também com a organização do ligante, se ele é monodentado, bidentado ou cíclico. Tá ok? Então, são fatores entálpicos e fatores entrópicos, que a gente vai voltar a ver isso aplicado diretamente nos sistemas biológicos. A bibliografia, agora ela inverte um pouco, porque a gente voltou um pouco no assunto, né, para a parte de composto e coordenação. Usem bem o material do slide e dão uma olhadinha se tiver alguma dúvida em algum conceito que já foi visto, nesses capítulos 24 e 25 do Brown, ou na parte de introdução do compósito de coordenação ou de química inorgânica biológica do Atkins, certo? Aqui, o bioquímica ali de Lehringer está sendo indicado, mas é mais como se você não lembrar direito que são metalenzimas, essas coisas que nós acabamos falando. Mas, enfim, na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais dessa parte dos ligantes biológicos.